Boa tarde a todas e todos. Vamos dar início aqui à sessão do Colégio Eleitoral de 2017. Muito obrigada pela presença. Bom, nesse momento, eu vou inicialmente passar a palavra ao reitor, que nos pediu esse momento e gostaria de fazer uma fala. Em seguida, eu volto a falar sobre o rito, as regras, tá certo? Então, passo a palavra ao reitor Klaus Capelli. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar sentado aqui junto aos conselheiros. Nós estamos aqui em um momento muito importante para a universidade. Gostaria de agradecer, nesse momento, a Comissão Eleitoral, cuja presidente está aqui conduzindo essa reunião. Gostaria de agradecer também à comissão que organizou a consulta não vinculante. Então, são contribuições importantes que essas comissões realizaram e estão realizando para a nossa instituição. Hoje não estamos aqui como conselho universitário. Estamos aqui como colégio eleitoral. Por esse motivo que essa reunião será conduzida pela presidente da Comissão Eleitoral, a Clarissa, e não por mim. Então, eu vou limitar minha participação a um pedido triplo aos conselheiros e, por extensão, a toda a comunidade universitária. Um pedido triplo de respeito. Respeito, por um lado, como as regras e as leis. Isso deveria ser óbvio, mas nunca é demais, nesse contexto, repetir o óbvio. Respeito também como instituição. A UFBC é maior que qualquer um de nós. Ninguém é imprescindível, ninguém é insubstituível. A universidade é maior que cada um de nós. É maior que cada uma das três categorias. Ela é maior também que a soma de todos nós e da soma das três categorias. Ela vai durar mais do que nós duraremos. Então, temos que preservar essa instituição. Respeito como o que essa instituição significa para nós e para as futuras gerações. E respeito também como as pessoas, porque instituições são feitas de pessoas, com pessoas e para pessoas. O ser humano merece respeito simplesmente por ser ser humano, independentemente das opiniões que ele tem, em quem votou, em quem não votou, como se comporta. Ele merece respeito por ser humano. Então, eu peço aos conselheiros e, por extensão, a toda a comunidade universitária, respeito às regras, respeito à instituição e respeito aos seres humanos. Com base nesse respeito, eu tenho certeza que os conselheiros, os membros do colégio eleitoral, saberão tomar uma decisão sábia, que essa universidade será conduzida de forma sábia e que ela terá um grande futuro. Bons trabalhos. Muito obrigada. Eu não sei falar muito nesse microfone, se eu estiver falando muito alto, vocês me avisem, me dão um toque, porque eu tive uma fala na outra semana que foi excessivamente alta e eu não sabia. Bom, agradeço a todos e todas por terem se sentado nos lugares. Hoje organizamos dessa maneira para fins de gravação e também o rito da votação se iniciará pela ordem alfabética, a partir do nome dos titulares, né? Enfim, vamos seguir a ordem alfabética. A votação será nominal, né? E, em seguida, o voto. Eu já volto a esse ponto, porque eu gostaria de fazer os agradecimentos aqui iniciais. Primeiro, aos meus colegas de comissão, né, que a gente trabalhou realmente em conjunto o tempo inteiro. Professor Gilberto Rodrigues, professor Márcio Silva, professor Álvaro Mori,
o técnico administrativo Silas Leite, os alunos Tiago Godoy e Weber Scramagnoni. Então, essa foi a comissão eleitoral. Eu agradeço os meus colegas por todo o processo, agradeço também a comissão de pesquisa e vários grupos da universidade, pessoas, né, que atuaram, a Secretaria-Geral, que tanto nos ajudou e permanece ajudando nesse momento, auxiliando em todo o processo, o NTI, enfim, vários setores que nos auxiliaram, assessoria de comunicação, acredito, bom, a gente tem aí a PROEC, que também nos auxiliou, a gente tem o Sintuf, a ABC, que também nos auxiliou, então são vários setores aí que fizeram com que esse processo ocorresse, né, de maneira, da maneira como deveria ser. Bom, além de tudo isso, eu acho que é importante dizer aqui para vocês que é uma honra estar nesse momento, ter sido escolhida como presidente. Acho que na condição de mulher, de TA, acho importante reforçar também isso. Acho que é importante uma representatividade como essa na universidade. Bom, então vamos aos ritos agora, né? A ata vai ser confeccionada pela Secretaria-Geral, que gentilmente se prontificou. Muito obrigada. E eu vou encaminhar como será o processo, então. Primeiramente, eu gostaria de ler aqui aos senhores e senhoras, né, membros desse colégio eleitoral, o e-mail da chapa Carlos Kaminski e Paulo Santana. Prezada comissão eleitoral, conforme compromisso público, solicitamos que nossa chapa seja retirada do colégio eleitoral em respeito à consulta à nossa comunidade. Copiamos os professores Dácio e Wagner para que nossa posição fique totalmente clara. Saudações, Carlos Kaminski e Paulo Santana. Esse e-mail foi enviado pelos professores, candidatos, à comissão eleitoral, indicando indicando um pedido da retirada da sua candidatura aqui do colégio eleitoral. Então, nesse momento, a chapa Carlos Kaminski e Paulo Santana não será apresentada como uma chapa aqui por um pedido deles próprios. Certo? Bom, vou apresentar agora a vocês também o resultado da pesquisa de opinião não vinculante. Todos já devem ter conhecimento, né? Todos e todas, mas reforçando. Então, a chapa Carlos Kaminski e Paulo Santana recebeu 867 votos de alunos de graduação e pós, 250 votos de técnicos administrativos e 274 votos de docentes, totalizando 1.391 votos. A chapa 2, de Dácio Roberto Mateus e Wagner Alves Carvalho, recebeu de alunos de graduação e pós 1.866 votos, de técnicos e técnicas administrativos 332 votos, docentes 267 votos, totalizando 2.465 votos. Então, esse foi o resultado da nossa pesquisa de opinião não vinculante. Bom, nesse momento, então, a gente pode iniciar os ritos. A votação, então, novamente, será nominal. Cada um deve dizer o seu nome. Em seguida, a gente tem como opção aqui de votação a chapa Dácio, Roberto Mateus e Wagner Carvalho, ou abstenção. Essas são as opções de voto nesse momento. E, ao final de toda a votação, nós iremos abrir, para quem quiser justificar seu voto, fazer uma fala de 1 minuto, de até 1 minuto. Tá? Então, nesse momento, somente nome e voto, e ao final, quem quiser se manifestar, vai fazer as inscrições, a gente vai fazer as inscrições, e vai poder justificar seu voto com 1 minuto de fala. Alguma dúvida? Sim? Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu só queria confirmar, a gente não está votando na lista tríplice, só no primeiro nesse nome. Depois a gente vai votar nos próximos membros, é isso? Isso, Itana. Na verdade, nesse momento, a gente está votando na chapa, Sim. ou abstenção, porque não tem, a outra chapa foi retirada. E, num segundo momento, nós vamos compor aqui a lista tríplice. Ao final das votações, nós vamos compor a lista tríplice. Certo? Mais algum questionamento? Podemos iniciar, então?
Então, vamos seguir a ordem alfabética, conforme já dito. Deixa eu só me situar nessa ordem alfabética. Então, está por aqui. Nós vamos chamar os nomes da titular e suplente, só apenas para constar. Né? Eu posso chamar. Fazendo, por favor. Tá. Professor Alexandre Hiroaki Kihara. Dácio Matheus Wagner Carvalho. Professor Haruki Tanaka. Meu voto vai para professor Dácio Roberto Matheus e Wagner Alves Carvalho. Peço um minuto, só fazer uma consulta. Então podemos dar continuidade. Bruno da Rocha Rodrigues Costa. Som. Dácio e Wagner. Professor Cédric Rocha Leão. Professor Dácio e professor Wagner. Professor Charles Morphy Dias dos Santos. Dácio Roberto Matheus, Wagner Alves Carvalho. Professor Daniel Pansarelli. Dácio Matheus Wagner Carvalho. Professor Edson Pinheiro Pimentel. Dácio Matheus e Wagner Carvalho. Professor Eduardo Pérez Novaes e Sá. Dácio e Wagner. Professor Fernando Costa Matos. Aí leva um pouquinho, né? Meu voto, então, é Dácio e Wagner. Luciana Rodrigues Fagnoni Costa Travassos. Dácio e Wagner. Professor Luiz de Siqueira Martins Filho. Dácio Matheus e Wagner Carvalho. Não gravou? Já está ligado. Dácio Matheus e Wagner Carvalho. Discente Isis Mustafa de Assis. Dácio e Wagner. Professora Eitana Stubina. Dácio Matheus e Wagner Carvalho. Professor Johannes Klink. Professor Dácio e professor Wagner. Professor Giron Shoemaker. Dácio e Wagner. Discente João Gabriel Coelho. Carlos Eduardo Ferreira Machado. Dácio e Wagner. Professor José Antônio Souza. Professores Dácio e Wagner. Vamos aguardar um minuto por questão de quórum. O professor Klaus está retornando, só um minuto. Nós precisamos garantir nessa sessão do Colégio Eleitoral o quórum mínimo e a composição de 70% de docentes, 15% de alunos e 15% de técnicos administrativos. É vital para a continuidade dessa sessão. Obrigada por aguardarem. Podemos reiniciar. Docente José Antônio Souza. Já foi. Representante para a Reitoria de Administração, José Carlos Dugo. Professores Dácio e Wagner. Reitor, professor Klaus Werner Capelli. Abstenção. Técnico administrativo, Kleber Ferreira. Professor Dácio e o professor Wagner. Técnico administrativo, Renata Silva. Dácio Matheus e Wagner Carvalho. Docente Luiz Paulo Scott. Dácio e Wagner. Por Reitoria de Pesquisa, Marcela Sorelli Carneiro Ramos. Dácio e Wagner. Técnico administrativo, Maria Isabel Mesquita Vendramini Del Colle. Dácio e Wagner. Docente Mauro Rogério Constantino. Professores Dácio e Wagner. Discente Stephanie Sanfronha. Professores Dácio e Wagner. Discente Paloma Bright dos Santos. Professores Dácio e Wagner. Pró-Reitoria de Graduação, Paulo Ayaco Tiba. Dácio Matheus e Wagner Carvalho. Professor Rafael Ribeiro Dias Vilela de Oliveira. Professores Dácio e Wagner. Professor Roberto Venegeroles Nascimento. Professores Dácio e Wagner.
Professor Rodrigo Luiz Oliveira Rodrigues Cunha. Professores Dácio e Wagner. Diretor do CCNH, professor Rony Mioto. Dácio e Wagner. Técnico administrativo, Rony Maciel de Matos. Dácio e Wagner. Docente, professor Sérgio Henrique Bezerra de Souza Leal. Dácio e Wagner. Docente, Raquel Vecchio Fornari. Dácio e Wagner. Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, Vitor Manuel Marchetti Ferraz Júnior. Professor Dácio e Wagner. Bom, agradeço a todas e todos. Nesse momento, nós vamos abrir para quem quiser fazer a justificativa de voto, um tempo de fala de 1 minuto. Alguém gostaria de se inscrever? Professor Cédric. Professor Cédric, 1 minuto de fala. O meu voto, porque não é necessário justificar, a consulta foi clara. Eu só gostaria de chamar a atenção de todos que o que nós vimos na eleição do SEX, na direção do SEX, assim como na reitoria, nós vimos a classe docente bastante dividida. É uma questão de a gente pensar por que essas divisões estão ocorrendo, e eu gostaria de solicitar, ao lado que saiu vencedor em ambos os casos, que buscasse formas da gente estreitar esse gap que surgiu entre diversos grupos de professores, né? Eu acho que nós todos trabalhamos pelo FABC e ninguém deve fazer oposição a pessoas, nós devemos nos opor a ideias quando elas não forem apropriadas, mas devemos também abraçar ideias quando elas forem para o bem da universidade. Então, boa sorte a Chapelei. Obrigada. Mais alguém gostaria de fazer justificativa? O Vitor. Professor Vitor. Uma brevíssima manifestação para dizer que o que caracteriza regimes democráticos não é a formação de consensos, mas é exatamente conseguir conviver com o dissenso. E eu acho que no momento em que o país vive rupturas de pactos democráticos importantes, nós estamos aqui dando uma lição fundamental, inclusive não só do ponto de vista da nossa comunidade interna, mas do ponto de vista do nosso papel na sociedade, que é de mostrar que nós somos capazes de acreditar nos pactos democráticos e reconstruir os laços que nos unem, reconstruir os interesses maiores do desenvolvimento humano, econômico e social desse país, dessa região e dessa universidade. Portanto, só registrar que o Cédric coloca bem, quer dizer, a despeito das divisões que são colocadas, os dissensos fazem parte do regime democrático, né? E o que nós precisamos aprender com os regimes democráticos é que os dissensos não interrompem pontes, né? Mas eles fornecem oportunidades para criarmos pontes. Obrigada. Conselheira, membro Renata, técnica administrativa. Renata Silva. Eu quero saudar o Colégio Eleitoral e a comunidade acadêmica como um todo, principalmente por esse avanço no processo de democratização da universidade. Agora, a Universidade Federal da ABC faz parte dos 70% de universidades que fez um processo eleitoral paritário, onde todas as categorias constroem a universidade. Então, eu quero saudar a todas e todos. Obrigada. Mais alguém gostaria de se inscrever? Klaus? Professor Klaus. Gostaria de deixar registrado que eu respeito a preferência da comunidade e que eu tenho certeza que os professores Dácio e Wagner têm condições de fazer um grande trabalho na reitoria. Eu me abstive por uma questão de coerência. Eu tenho, desde o começo, adotado o princípio de que, como reitor que sai, não pretendo me envolver ativamente no processo da minha própria sucessão. Com uma questão de coerência com essa postura, me abstive para deixar esse colégio eleitoral tomar sua decisão sem influência da reitoria atual. Obrigada. Mais alguma inscrição? Isis? Rapidamente, eu queria, no mesmo sentido do que a Renata falou,
saudar esse processo de escolha da próxima gestão da reitoria, que teve um envolvimento muito grande, né, de todas as pessoas que compõem, todas as categorias que compõem a construção da universidade. E o processo, por ter sido, né, com a paridade, demonstra que nós temos muitas condições de caminhar cada vez mais na construção de uma universidade democrática, uma universidade verdadeiramente pública, gratuita, inclusiva, plural. Então, esse processo todo foi de muito aprendizado, né, e para mostrar que todos que estão aqui dentro, que constroem a universidade todos os dias, têm completo interesse e condições de decidir os rumos da universidade brasileira. Apenas para reforçar, a paridade foi na pesquisa de opinião não vinculante. O nosso processo aqui, né, nosso processo eleitoral dessa sessão, seguiu os trâmites dos 70%, 15%, 15%, que são as porcentagens legais. Mais alguém gostaria de se manifestar? Bom, não tendo mais manifestações, vamos seguir para a próxima responsabilidade nossa, que é compor a lista tríplice. Conforme a declaração dos 2 decanos docentes com maior tempo de casa, professor José Alex Santana e professor Rony Mioto, que aceitaram em fazer parte dessa lista. Então, declaro aqui, eu vou ler para vocês a ordem, embora já esteja explícita, né? Então, a ordem que enviaremos ao MEC da composição da lista tríplice é, em primeiro lugar, professor Dr. Dácio Roberto Mateus, em segundo lugar, professor Dr. José Alex Santana, em terceiro lugar, professor Dr. Rony Mioto. Gostaria de saber se existe alguma manifestação a esse respeito. Sim. Tá ligado. É que, na verdade, talvez eu seja uma das poucas pessoas que tenha convivido com o professor Alex Santana, e não tenho nenhum problema quanto a pessoa dele. Mas eu acho muito estranho esse conselho, depois de todas as declarações, inclusive, compor, no segundo lugar de uma lista tríplice, uma pessoa que não vive a comunidade, que não vive a universidade, que está redistribuída, não sei se voltou, não conheço os trâmites legais. Então, eu queria questionar isso. Pode ser qualquer pessoa desse conselho, ou que esse conselho indicar, mas eu acho que deveria ser uma pessoa que vive a UFABC. Professora, eu entendo a sua preocupação. A gente está se pautando aqui na resolução 124, artigo 9, 9.4, que diz: se o número das chapas for inferior a 3, como é o caso, serão incluídas, em número suficiente para completar a lista tríplice, chapas compostas para o cargo de reitor por docentes com maior tempo de magistério na UFABC, para o cargo de vice-reitor, docentes indicados pelo respectivo candidato a reitor, devendo ambos expressar sua concordância em participar do processo eletivo. Como o MEC nos solicita apenas o cargo de reitor e não de vice-reitor, essa é uma decisão posterior. A questão, nesse momento aqui, é que nós precisamos compor de acordo com uma regra interna que foi decidida em consune. Então, nós não temos, nesse momento, entendo, autonomia para modificar essa regra que foi decidida em consune. Eu entendi, eu achei que era uma questão de lei. Então, eu gostaria só de fazer uma segunda pergunta. O professor Alex Santana vai fazer parte do magistério dessa casa. Estou entendendo isso, que essa regra diz, e eu respeito a regra, que é de magistrados dessa casa. Então, a partir de agora, a gente pode considerar ele como magistrado da FABC. Bom, ele tem esse tempo de casa, ele é o docente com maior tempo de casa. Que não está na casa, não é isso? Que não está na casa, mas está com vínculo com a casa, está recebendo, quer dizer, ele está com vínculo oficial com a UFABC. Entendemos que, nesse sentido, embora não seja aqui o ideal desse ponto de vista, mas é o legal, o formal. Tudo bem. Só para finalizar o legal formal, eu acho que a gente discutiu muito tempo aqui sobre o legal formal e teve questionamentos, inclusive, o que eu acho que foi certo, no final, é que a gente não respeitou legalmente todo o processo, né? A gente ouviu a comunidade, eu acho certíssimo isso. Então, eu acho meio complicado. Eu me sinto incomodada, sinceramente, porque eu acho que foi super legítimo o processo. Eu admiro, parabenizo todo mundo, fico contente que todo mundo ficou bem em todo esse processo. E, de repente, encaminhar uma lista por uma questão legal de uma pessoa que não vive a universidade, que depois de alguns meses saiu da universidade, eu queria deixar declarado que isso me incomoda.
Eu consulto a Secretaria-Geral se a gente tem como fazer esse tipo de alteração a partir da proposição, enfim, da colocação da professora Itana. Boa tarde a todas e todos. Trata-se de um disposto em resolução vigente, resolução constitucional número 124, e essa sessão não é uma sessão de conselho universitário. Essa sessão é uma sessão de colégio eleitoral, então não tendo como mudar dispostos no que está vigente atualmente. Essa é a visão da Secretaria-Geral. Obrigada, Soraya. Então, fica o registro da sua questão. Pois não? Fernando. Tem uma fala, desculpa. Fernando. A gente precisa contar o tempo novamente, que a gente esqueceu, vamos contar o tempo. Rony? Rony, perdão. Tá, depois o Fernando. Boa tarde a todos. Eu faço coro às palavras da conselheira Itana, também tenho essa preocupação. E eu fiquei sabendo que o professor José Alex estava em vias de se aposentar. Não sei se ele entrou com pedido. Eu gostaria de saber se entrou mesmo com pedido ou não, e se é compulsório ou não. Se está próximo de ficar... Mas aí ele pode... Eu tenho essa preocupação. Se ele mesmo passando chegando no compulsório, ele poderia ser nomeado, né? Eu tenho essa preocupação. Desculpa, Rony, por ter cortado a sua fala. A mesa não tem essa informação, essas informações teriam que ser checadas com a SUGEP, e como fizemos o rito dentro do que pedia a nossa resolução, as nossas leis internas, não fizemos esse processo de checar internamente essa questão, porque o professor ainda está cadastrado na UFABC, ainda é um professor da casa. Então, nesse sentido, não há irregularidade nesse processo. Essa questão, nesse momento, não está posta. Quem escreveu, Fernando, né? Primeiro. Pedi a palavra? Tá bom. Eu só vou esclarecer essa questão. Não há problema em relação à aposentadoria. O professor Mori, quando ele era reitor da UNB, ele foi para a aposentadoria compulsória e ficou decretado que quem está no exercício do cargo de reitor ou de vice-reitor, mesmo que se aposente compulsoriamente, pode completar o mandato. Então, se a aposentadoria não está publicada até o ato dessa decisão aqui, não existe nenhuma implicação jurídica. Ele pode, porque o ato perfeito é nesse momento, né? E aí ele vai poder ser indicado, se for assim, se assim desejar o ministro, e poderá assumir a reitoria e ficar os 4 anos, mesmo que seja compulsório. É só olhar o caso do professor Mori na Universidade de Brasília. Obrigada. Obrigado, Fernando. Professor Fernando. Colocar uma questão, né, para o conselho, enfim, em cima do que a Soraya falou, né, de que seria necessário mudar a regra. Só me ocorreu assim, será que é um caso de mudar a regra ou trata-se de como nós estamos interpretando a regra? Porque fala de tempo de magistério na casa, pelo que eu entendi, né? Fala de docentes com maior tempo de magistério na UFABC. Então, o magistério de fato dele é fora da UFABC, né? Não sei se isso permitiria um entendimento diferente desse disposto, né? Seria uma questão de interpretação e não de mudança da regra. Bom, você fez direito, né? Enfim, acho que talvez seria uma possível interpretação e, eventualmente, um caminho para... Bom, as informações oficiais da SUGEP que recebemos é que as datas oficiais de tempo de magistério, que aí, claro, vai do que a gente considera aqui, mas as datas oficiais de tempo de magistério enviadas pela SUGEP é que o professor José Alex Santana ele está na UFABC desde 29/5/2006. Em seguida, o professor Rony Mioto, desde 6/6/2006.
E temos também outros 2 professores aqui que poderiam ser consultados, que é o professor Valdecir, de 21/6 de 2006, e o professor Wilson, de 20/7 de 2006. Então, nesse momento, o que nós temos é de informações oficiais da SUGEP. Se a gente for fazer uma redefinição aqui, a gente precisaria abrir um precedente que, no meu entendimento, precisa ser discutido no CONSUNE. E aí nós estamos diante de uma questão. Eu entendo que essa informação é oficial e nós devemos trabalhar com ela. Tana? Na verdade, é um momento alegre da universidade. Eu acho que ninguém teve nenhuma dúvida de respeitar. E que o professor Dácio, a gente espera que seja indicado, e acho que vai ser mesmo. A grande questão é, eu tenho uma dúvida agora. A gente ouviu a comunidade, mas quem decide é o Conselho Universitário. Se o Conselho Universitário, se essa comissão não indicasse um nome, eu acho que essa regra deveria ser colocada. Agora, se esse conselho aqui resolver votar no segundo e no terceiro, isso não é possível? Quer dizer, a gente só pode indicar o primeiro? Ou a gente não indica a lista tríplice? Isso é lei, indicar a lista tríplice. Eu já concedo. Diante da nossa resolução, isso não é possível. Diante da nossa resolução, a gente deve, obrigatoriamente, indicar decano com o maior tempo de casa. É isso. Os decanos... Mas qual é a lei? A gente tem uma lei federal. Sim, pela lei federal, nós temos que indicar a lista tríplice ao MEC, com 3 nomes. A nossa regulamentação interna indica que a gente deve fazer desse modo, que nós estamos fazendo aqui. Então, nós estamos seguindo os trâmites votados internamente por essa casa, pelo CONSUNE, que representa, nesse momento, esse colégio eleitoral. Portanto, teria que ser uma revisão, entendo que para um próximo processo. Eu estou satisfeita e eu gostaria só de deixar em ata que eu me sinto bastante incomodada de a gente não ter pensado um pouco nisso antes, talvez, para a próxima gestão, de a gente estar colocando para o ministro, para o Brasil, na lista tríplice, uma pessoa que não participa da nossa universidade. Isso em ata. Professor Vitor. Só no sentido de pacificar a questão, que esse colégio indique que o CONSUNE se debruce o mais rápido possível para a revisão dessa norma, para excluir na formação da lista tríplice servidores da universidade, professores da universidade que estejam cedidos. Acho que isso resolve um pouco a questão, porque ele está vinculado, exercendo um cargo no magistério superior. Esse é o vínculo do cargo dele. Agora a gente pode criar uma regra que exclui da formação da lista servidores cedidos. Me parece que isso o CONSUNE pode se debruçar, mas não é tema para esse debate. Só esclarecer também, deixar registrado que nós, enquanto comissão eleitoral, nós estamos fazendo se cumprir a legislação interna da universidade. Então, a resolução 24 ela é clara quanto a isso. Nós temos, com a retirada das 2 chapas que tiveram um cronograma para se inscrever, o cronograma para se apresentar à comunidade, uma delas acabou se retirando. A regra para quando há retirada, para compor uma lista com 3, tendo um nome apresentado à comunidade, é considerar os decanos, com maior tempo de casa, maior tempo de magistério na UFABC. Então, nós, enquanto comissão, estamos aqui fazendo se cumprir isso e... reforço ao CONSUNE, que está representado aqui, são os mesmos representantes, mas nós não estamos enquanto CONSUNE, como bem esclarecido pelo professor Klaus, são os mesmos representantes, mas aqui estamos no colégio eleitoral, que o CONSUNE faça essa revisão o mais breve possível, então, em relação, se assim desejar. De novo, desculpa novamente. Em relação, então, à fala do Vitor, do professor Vitor, fica aqui a sugestão, se nós indicaremos ao CONSUNE que faça essa revisão. Quer dizer, a gente poderia fazer, então, essa votação nesse momento, se esse colégio eleitoral quer indicar ao CONSUNE que se faça essa revisão. Porque é algo... O colégio eleitoral não vota. Então, a gente não pode fazer isso. Bom, então, eu retiro. Então, eu acabo de retirar, o colégio eleitoral não tem voto. Vamos reler os nomes da lista tríplice. Rony pediu a palavra. Perdão. Rony. Rony. Então, eu entendo
como exercendo o magistério superior, exercendo o papel de professor. Eu não sei se ele cedido, ele está exercendo o papel de professor. Na UFABC, né? Eu entendo como na UFABC. Gente, são dados oficiais da SUGEP. Nesse momento, não temos outros elementos, são os dados oficiais da SUGEP de que ele está vinculado ao UFABC e nós vamos seguir as regras que estão aqui postas. Não, mas ela é interpretativa. Nós, como conselheiros, podemos interpretar. Vocês, só um esclarecimento, são conselheiros do Consune. Nós estamos aqui enquanto comissão... Colégio eleitoral. Enquanto colégio eleitoral. O professor José Alex Santana, oficialmente, é professor associado 1 desta universidade. Então, professor... Professor Daniel pediu a palavra. Bom, entendendo que, embora não haja um consenso, nosso papel aqui é compor a lista tríplice do modo como a resolução 124 prevê, e, num segundo momento, essa discussão deve ser retomada em um outro fórum que não este. Então, eu vou reler a lista tríplice. Em primeiro lugar, fica professor Dr. Dácio Roberto Mateus. Em segundo lugar, professor Dr. José Alex Santana. Em terceiro lugar, professor Dr. Rony Mioto. Essa é a lista que esse colégio eleitoral vai enviar ao MEC em função da resolução da própria UFABC. Bom, mesmo diante das manifestações. Quer falar? Que já houve, né? No caso, alguém quer reforçar as manifestações em contrário? Bom, nesse caso, eu gostaria de finalizar a sessão agradecendo a participação durante todo o processo eleitoral, nos debates e de toda a participação da comunidade, bastante importante e significativa nesse processo. E se houver alguma manifestação, por favor, que seja nesse momento, que eu vou dar por encerrada a sessão. Agradeço, então, e dou por encerrada essa sessão. Muito obrigada.